No ano de 2025, eu passei por uma situação um pouco difícil que me aflorou uma necessidade absurda de deletar o Instagram. E foi assim que eu fiz. Durante os meses de agosto de 2025 até meados de outubro, novembro, eu fiquei sem o Instagram, passei por essa experiência e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco sobre como foi essa experiência, sobre as coisas que eu senti durante esse período e os aprendizados que eu tive. Eu já adianto que eu senti muitas vantagens, né, muitos benefícios em comparação aos pontos negativos. Os pontos positivos, eles ganharam assim de lavada e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês, né, um pouco sobre como foi esse período. Como eu estava mencionando para vocês, eu passei por uma situação um pouco difícil e quando eu estava passando por essa situação difícil, começou a surgir em mim, né, um sentimento de comparação quando eu abri um Instagram. Eu abri um Instagram e eu via que as pessoas estavam muito bem, né, que a vida de todo mundo tinha permanecido exatamente igual, enquanto eu estava passando por uma situação muito dolorosa. E as pessoas, né, nem sabiam que eu estava passando por essa situação dolorosa, as pessoas estão vivendo as suas vidas, estão preocupados, né, com seus objetivos, como obviamente deve ser. Mas o fato é que eu não conseguia evitar de sentir esse sentimento de comparação. Então eu abri um Instagram e eu me comparava com a trajetória de outras pessoas, com a fase da vida de outras pessoas. Eu olhava para a situação que eu estava vivendo, que era, né, uma situação de fato complicado, e eu ficava comparando com as fases boas de outras pessoas. E isso acabava me fazendo, obviamente, muito mal. Eu ficava muito mal fazendo esse tipo de comparação. E foi aí, né, que eu identifiquei que o Instagram de fato estava sendo um problema para mim e eu resolvi deletar o Instagram. Se eu não me engano, foi no dia 2 de agosto que eu deletei o Instagram, e deletei no sentido de desinstalar. Eu não removi a minha conta, até porque de fato eu pretendia voltar, mas eu queria passar esse tempo longe das redes sociais, que nesse caso era apenas longe do Instagram, que era a única rede social que eu tinha, mas eu queria passar por essa experiência de ficar um pouco longe, de fazer esse detox de rede social, de parar com esse sentimento, né, de comparação. E é muito importante quando a gente consegue identificar que algo está fazendo mal para gente e a gente consegue agir com essa informação, a gente consegue fazer algo para tentar solucionar o problema, que foi o que eu fiz. Eu identifiquei que o Instagram estava sendo um problema e imediatamente eu tratei de tentar solucionar isso. Eu não consegui evitar de sentir o sentimento de comparação naquele momento, mas eu conseguia fazer algo que estava no meu controle, que era tirar o Instagram. E eu faço uma analogia, né, do sentimento que eu estava tendo nesse momento, inclusive com o sentimento de luto, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre aquela sensação de estarem enfrentando uma situação de luto e acordarem em um dia ali desses tantos dias de luto e ver que a vida permanece, né, ver que a vida continua, ver que as pessoas continuam seguindo suas vidas, continuam fazendo suas coisas, continuam vivendo, continuam correndo atrás dos seus objetivos, a vida continua. Ela não para você se recuperar, porque a vida é movimento, e ela quer que você se movimente junto. Ela não quer que você pare. Ela não te dá nem tempo para você se recuperar, porque essa, de fato, é a vida. E aí eu precisei, né, seguir a minha vida do jeito que dava, fazendo o que estava ao meu alcance para melhorar naquele momento. E naquele momento era isso que estava no meu alcance. E assim, eu não vou ser hipócrita de chegar aqui para vocês e falar que se eu não tivesse passado por essa situação difícil, da mesma forma eu teria deletado meu Instagram apenas para fazer uma experiência social. Porque talvez não. Talvez eu não tivesse tirado, talvez eu precisei dessa situação para
emergir, né, essa necessidade em mim e me fazer deletar o Instagram. Eu não sou a pessoa que gosta de romantizar sofrimento, muito pelo contrário, mas se for para achar um propósito na situação que eu passei, talvez seja esse, né, um propósito para me fazer desligar um pouco da rede social, para me fazer afastar um pouco daquilo que não me fazia bem e talvez antes eu não conseguia enxergar tão nitidamente como eu passei a enxergar depois dessa situação em específico. Então a gente pode dizer que essa situação foi ali o estopim para me fazer deletar a rede social durante esse tempo. E eu sei que para alguns, né, vai ser um tempo relativamente pequeno, né, 3 meses, quase 4 meses ali que eu fiquei sem, mas para mim foi um tempo considerável. Não foi um tempo onde eu passei, assim, sofrendo para voltar para a rede social, muito pelo contrário, foi um tempo bem tranquilo, assim. O que eu mais sentia falta do Instagram era a parte de pesquisa, porque antes eu usava o Instagram também como uma ferramenta de pesquisa. Então, durante esse tempo que eu fiquei sem, às vezes eu queria pesquisar, sei lá, um médico no Instagram, um estabelecimento no Instagram, e eu estava sem. Então essa parte era um pouquinho complicado, né, por não ter mais ele ali para conseguir realizar as minhas pesquisas, mas no demais, assim, foi bem tranquilo. E durante esse tempo, não vou mentir para vocês, às vezes surgia aquela sensação de estar perdendo alguma coisa, aquele FOMO, né, se você não conhece essa sigla, vou deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz sobre o FOMO, mas é uma sigla que significa o medo de ficar de fora. Então, durante esse período, né, às vezes eu pensava em tudo que eu poderia estar perdendo, né? A nossa mente, ela tem essa tendência a querer sabotar, né, a montar esse ciclo de sabotagem para dizer que estamos perdendo muita coisa, que muitas coisas devem estar acontecendo na nossa ausência e muitas vezes, na maioria das vezes, não é assim. Na maioria das vezes, as pessoas continuam levando suas vidas, muitas vezes as pessoas nem perceberam que você saiu da rede social. E quem percebeu, né, quem é seu amigo, quem sente vontade de falar com você, essa pessoa geralmente vai estar na sua vida real, ela não vai estar apenas dentro do Instagram, ela vai ter outras formas de chegar até você. Ela vai estar ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, e não vai estar apenas dentro do Instagram, mandando memes e vídeos engraçados. E tá, Luana, tu já fez essa introdução, tu já explicou o que que te levou a ficar sem Instagram. E quais foram os pontos positivos, né? O que que tu percebeu de bom com essa experiência? O que que foi benéfico para ti durante esse tempo que tu ficou sem Instagram? Então, a primeira coisa que eu vou citar aqui para vocês, o primeiro ponto positivo, é ter mais foco para aquilo que realmente importa. Então, quando tudo é importante, nada é importante. Quando a rede social é importante, quando o Instagram é importante, quando o trabalho é importante, quando o estudo é importante, quando o lazer é importante, acaba virando uma bola de neve onde nada tem a sua real prioridade, onde nada realmente é importante. E me afastando esse tempo da rede social, eu consegui ter mais foco para aquilo que realmente tem importância. Eu consegui ter mais tempo para me dedicar para aquilo que realmente importa, para o meu trabalho, para o meu estudo, para os meus projetos, que eram muito mais importantes do que passar horas e horas, talvez, ali vendo sobre a vida de outras pessoas, sobre pessoas que nem conhecem você, né? Sobre famosos, sobre pessoas que nem são da sua cidade, sobre pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com você. O segundo ponto muito positivo que eu percebi foi que eu comecei a consumir conteúdos mais valiosos. Então, no Instagram, acaba que a gente não se depara com conteúdos tão relevantes, né? Na maioria das vezes são conteúdos muito rasos, muito superficiais, muito curtos.
Então, quando eu fiquei sem Instagram, eu automaticamente fiquei mais tolerante, né, para consumir conteúdos mais longos, conteúdos que me fizessem de fato aprender algo legal, algo novo, descobrir algo novo. Eu consumi, gente, muitos documentários aqui do YouTube, vi muitos casos jornalísticos, assisti diversas entrevistas do Roberto Cabrini aqui no YouTube e de outros jornalistas, né, aqui do nosso país. Conheci casos que aconteceram aqui no nosso país, que eu só conhecia através de meme do Instagram, e eu pude de fato conhecer, né, através das entrevistas, através dos casos, né, reais aqui na plataforma do YouTube. Então eu tive muito mais tempo para consumir conteúdos com mais intensidade, com mais, relevância, né, consumir conteúdos mais valiosos que me fizeram aprender algo novo, que me fizeram descobrir sobre histórias que aconteceram aqui no país e eu nem conhecia direito. Então eu tive muito mais tempo para focar no consumo mais intencional de conteúdos. E se tem uma coisa que eu posso citar aqui para vocês, né, que eu posso deixar de aprendizado para vocês, como inclusive eu já falei nesse vídeo, é que muitas vezes quando a gente está passando por esse período de ficar sem o Instagram, seja por uma escolha própria, né, por uma experiência que você está tentando fazer, seja por uma questão maior, mas quando a gente está passando por esse período de ficar sem rede social, seja Instagram, seja outra rede, muitas vezes a nossa mente vai tentar sabotar, vai tentar fazer com que a gente sinta que está perdendo muita coisa, que muitas coisas estão acontecendo na nossa ausência, mas isso não é verdade. Na verdade, você nem está perdendo tanta coisa assim. As pessoas continuam levando suas vidas, continuam correndo atrás das suas coisas, dos seus objetivos, a terra continua girando, os passarinhos continuam cantando de manhã e muitas pessoas nem sequer perceberam que você saiu do Instagram. Então, se você já passou por essa experiência de ficar sem Instagram ou qualquer outra rede social, me conta aqui embaixo como foi essa experiência para você. No momento, eu estou com o Instagram, mas usando de uma forma muito mais consciente. Inclusive, já penso novamente em ficar mais um tempo sem, porque eu tive benefícios com essa experiência e eu sei que de fato é algo que vale a pena. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, deixa um comentário aqui para eu saber que você gostou, para a gente conseguir compartilhar e para eu conhecer um pouquinho mais sobre você. Muito obrigada pela companhia até agora e tchau, tchau.